Fui processado, ou melhor, censurado pelo PT e pelo TSE, e também a minha saída do MBL. É isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas já sabe. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Não é clickbait, não é exagero de vésperas de eleições. Tá aqui. Tribunal Superior Eleitoral ao senhor Rubens Alberto Gatti Nunes, Câmara Municipal de São Paulo. Faz um unboxing. Partido dos Trabalhadores, coligação sabe-se lá o quê. Uma citação me intimando com uma medida liminar determinando a retirada de um conteúdo das minhas redes sociais em razão de eu ter feito ilações que de alguma maneira vinculavam o Partido dos Trabalhadores e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva à morte do Celso Daniel. Então, gente, eu vou trazer aqui o conteúdo de forma que o TSE quer ouvir. Não é nada estranho que o ex-prefeito de Santo André, que curiosamente, uma mera coincidência do destino, era filiado ao PT, tenha sido assassinado quando saía de um restaurante. Que todas as pessoas envolvidas também tenham sido assassinadas. Que até o agente funerário, o médico legista, tenham sido assassinados. Que os responsáveis pela investigação tenham sido assassinados. Que justamente o assassinato do Celso Daniel tenha acontecido depois dele se revoltar com casos de corrupção ligando ao PT. Isso não tem qualquer ligação. Retiro tudo o que eu disse. Não há ligação entre a morte de Celso Daniel e o Partido dos Trabalhadores. Não há ligação entre a morte do Celso Daniel e Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não tem nada a ver com a morte do Celso Daniel. E por favor, você que está assistindo esse vídeo, não jogue isso no Google. Não pesquise sobre o assunto. Não vá atrás de como o Celso Daniel morreu. Não tente se informar de maneira alguma sobre as testemunhas que morreram. Não pesquise sobre o médico legista, sobre o motorista, sobre os investigadores, sobre os policiais. Não pesquise nem sobre o coveiro do Celso Daniel. Não vá atrás do assunto, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu realmente me desculpo por isso. Afinal de contas, o TSE e o Partido dos Trabalhadores fica muito chateado se eu fizer esse tipo de conteúdo. Eu realmente não deveria ter gravado um vídeo, inclusive onde a Mara Gabrilli comenta isso, para vir aqui na minha rede social comentar com vocês sobre um fato histórico que aconteceu há muito tempo, há vários anos, e que envolveu um agente político de uma das principais cidades do estado de São Paulo, Santo André, um agente político que marcou a história, inclusive dos crimes de São Paulo. Afinal de contas, era um prefeito, foi morto a tiros, tinha um carro blindado, o carro dele, inclusive, podia ser evadido do local, mas é leviano da minha parte ter feito esse tipo de comentário. Então, sinceramente, eu me desculpo e informo a vocês que, cumprindo a decisão judicial, afinal, decisão judicial você cumpre e depois recorre, eu vou retirar o conteúdo do ar. Na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo, não vai estar mais no ar. Afinal de contas, eu ganho salário, meu recurso não é tão grande, eu tenho filho para criar e não estou disposto a ficar pagando multa para o PT, ficar gastando sabe-se lá com o quê. O que eu acho bastante interessante é o tanto de decisão judicial que aconteceu durante essas eleições e principalmente o tanto de pessoas que de alguma maneira acabou processada. Nós temos que ser justos, eu acabei de ser processado, não age de ofício. O TSE não pegou e simplesmente me processou. Não tem um juiz, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral que simplesmente acordou e falou: vou processar esse vereador de merda aqui. Não, na verdade, está escrito aqui, ó, representação, relator, blá blá blá, representante. Coligação Brasil da Esperança. Eu fico pensando que tipo de esperança é essa coligação que processa as pessoas simplesmente por relatarem fatos. Porque foi esse tipo de pessoa que me processou. Em conjunto, processou o Brasil Paralelo, processou o Facuri, processou o Felipe Garcia, processou Danilo Mascarenhas, processou Danilo Balas, processou José Rodrigues da Silva e entre tantos outros perfis que acabaram sendo processados simplesmente por fazerem alguma ilação entre a morte de Celso Daniel e o Partido dos Trabalhadores. Mas fuja do fato. A questão é que eles estão processando pessoas que relataram fatos. E não é o TSE agindo de ofício, não. Rubinho, você está para o TSE. Cara, acabei de ser processado, acabei de ser censurado. A questão é que pediram essa censura. O PT entrou com uma representação para calar a minha boca. O Partido dos Trabalhadores tenta ocultar a verdade de você. Às vésperas da eleição, eles seguem censurando. E se essa gente ganhar a eleição, imagine o que vai acontecer. Porque sem estar no poder e durante o período eleitoral, eles calam opositores.
E eu não estou inventando fake news porra nenhuma. Se fosse fake news, que me processasse na justiça civil, então. Não processaram. Entraram na justiça eleitoral para buscar censurar um opositor. E isso eu não admito. É esse tipo de investida contra a liberdade, contra a opinião, contra pessoas que relatam fatos que nós temos que se levantar. Porque se essa gente for eleita no próximo domingo, nós não sabemos o que nós vamos poder dizer. Eu vou ter que gravar meus vídeos algemado. Afinal de contas, a censura vai estar aqui dentro. Vai ter um sujeito aqui do meu lado acompanhando a gravação. Como a Jovem Pan fez brincando lá no programa Pânico com o Emílio Surita. E teve gente que achou que era verdade. Porque tamanho é o absurdo que acontece hoje em dia. E nós vemos a censura acontecendo nesse momento. Hoje é comigo, amanhã pode ser com você, pode ser com qualquer outro. Não há base legal para esse tipo de decisão, porque é baseado em fatos. Celso Daniel foi assassinado, ele era afiliado ao PT. Não estou inventando, é só você entrar no TSE, tá lá o negócio, você vai ver o nome do sujeito, filiado. Joga no Google, Celso Daniel, partido. Eu inventei? Meu amigo, isso aconteceu, foi um fato histórico e simplesmente foi mandado retirar. O que eles estão buscando, e que eles, eu digo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Lula está buscando, é simplesmente limitar o que você tem acesso, é limitar a sua verdade. Essa gentalha do PT criou um site falso de checagem para colocar as checagens que eles bem entendem. Eles impulsionam conteúdo no Google para dizer que o Lula foi absolvido. E é importante deixar muito claro que ele ser preso ou não é fato, não é opinião. Ele foi preso. Você pode ver as imagens, só jogar no Google. E ele não ter sido inocentado também é um fato, não é uma opinião. Ele não foi absolvido. É fato, mas infelizmente o que buscam com essas agências de controle da verdade que eles querem imputar a você é justamente determinar aquilo que você pode dizer. E isso é inaceitável. O que o PT busca é autorizar a mentira que favorece o Lula e proibir a verdade que o desfavorece. É isso que acontece nos dias atuais. E isso, gente, com todo respeito, não dá para admitir. E é o PT processando. Porque se o PT não processasse, não haveria censura. Essa gente está te censurando antes mesmo de chegar ao poder. E, gente, para que vocês entendam, a resolução eleitoral vigente neste ano determina que só é retirado do ar o conteúdo que o autor sabe ser mentiroso, sabe ser falso e o posta com o intuito de denegrir. A gente sabe que a gente está tratando da verdade. Só que, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral acaba, de alguma maneira, por esse tipo de decisão, dando guarida a uma determinação que não acompanha a legislação vigente. E isso, sinceramente, é lamentável. Eu vou buscar na Justiça que essa decisão seja revista. Porque, apesar dos pesares, enquanto advogado, eu jamais vou deixar de confiar na Justiça. Dito isso, gente, e comentada a censura, eu vejo, inclusive, por obrigação, trazer a vocês um esclarecimento. Vocês devem ter acompanhado nas minhas redes sociais, acompanhado no meu YouTube, no meu Twitter, no meu Instagram, em todas as minhas redes, que ontem, através de uma nota, eu oficializei o meu desligamento do MBL. E o primeiro ponto que eu quero esclarecer é que, de maneira alguma, houve um divórcio litigioso, houve um grande atrito entre todos, muito pelo contrário. Através de uma conversa consensual, entendemos que havia divergência na forma como nós pensávamos meios para chegar em um objetivo político, como bem diz inclusive o texto da nota. Apesar de comungarmos dos mesmos objetivos, inclusive dos mesmos valores, pensamos a forma política, as estratégias políticas de maneira distinta. Especialmente, para quem acompanha as redes sociais, sabe, eu tenho uma linha muito veemente contra o Partido dos Trabalhadores, isso não é segredo para ninguém. Eu iniciei minha carreira política combatendo o PT. Eu me iniciei na política combatendo a esquerda. E, sinceramente, para mim é aviltante que, de alguma forma, o PT venha a ascender ao poder. E eu me sinto na obrigação de tomar partido e tomar medidas diante de tudo isso. Então, diante desse distanciamento que vinha sendo construído, de tudo que foi apontado, nós entendemos por bem, neste momento, seguir caminhos distintos, mas sem que tenha havido uma ruptura. Na verdade, simplesmente foi uma decisão consensual. Estimo que todos eles construam muito bem sua trajetória, que o Guto faça um grande mandato como deputado estadual, que o Kim faça mais uma grande legislatura como deputado federal e que, inclusive, a Amanda, que é a primeira suplente, venha assumir uma cadeira, o Renato também, e que possam construir suas carreiras, porque eu sei que são pessoas altamente competentes, apesar de não estarmos 100% alinhados. Uma das coisas que é mais bonita e interessante na política
é que nós temos que trabalhar, inclusive, dentro das divergências, cada um a seu modo, a sua maneira, construindo um projeto. E é dentro desse projeto que eu busco, a partir de agora, construir minha carreira, trabalhando de maneira individual, em pautas que são importantes para mim, para você, como as que eu venho combatendo diariamente na Câmara de São Paulo, e com a certeza que o trabalho não acaba aqui, que nossa batalha não acaba de maneira alguma, e você pode contar comigo nesse fronte, nessa guerra, porque com certeza eu estarei do seu lado. Tamo junto, um grande abraço e vamos processar tudo.